Excesso de trabalho, acúmulo de empregos, falta de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Fatores da vida moderna que levam ao estresse. Mas esse estresse pode às vezes alcançar um nível perigoso, levando ao que se chama de síndrome de burnout ou do esgotamento profissional. Para falar do assunto conosco no estúdio, a psiquiatra Alexandrina Meleiro, da Associação Brasileira de Psiquiatria. Tudo bem, doutora? É um prazer recebê-la no estúdio. Prazer é meu, Adriana. O que é exatamente essa síndrome, esse esgotamento profissional? O que é exatamente? O esgotamento profissional, ele está codificado na classificação internacional, na CID-10, nas doenças ligadas ao trabalho, como Z73.0. E síndrome de burnout é um nome em inglês que quer dizer queimar-se de dentro para fora, onde a pessoa adquire um esgotamento pleno e aí ela acaba ficando com uma despersonalização, e a maioria das pessoas são acometidas, são as que têm mais contato com outras pessoas no ambiente de trabalho. E isso afeta tanto a saúde física quanto emocional. Em que áreas, por exemplo? Na área física, assim, depende. No começo ela começa a sentir dor de cabeça, dores no corpo, dor muscular, vai tendo queda de cabelo, pode afetar a função da tireoide, do estômago, a pressão alta, cortisol, a glicemia. Todo o organismo pode ser afetado por essa síndrome. Depende da fragilidade com que ela está codificada no DNA, se ela tem tendência a uma ou outra coisa. Do ponto de vista emocional, começa com insônia, irritabilidade, vai tendo cansaço no trabalho. São os primeiros sintomas dela, São os primeiros sintomas, e isso vai num crescente. Aquela pessoa que começou no trabalho com alegria, com prazer, com encantamento pelo trabalho, ela vai se frustrando porque a realidade vai trazendo limites. E isso vai fazendo com que ou ela esteja sobrecarregada ou ela não esteja satisfeita, e isso vai favorecendo ao desenvolvimento do burnout. A frustração específica por uma situação no trabalho, ela não necessariamente caracteriza essa síndrome? Não, uma frustração pelo específica, se ela fica passar algum tempo frustrada com alguma situação? Não. Veja bem, não é as frustrações que vai levar ao burnout. Na verdade, é um estresse crônico decorrente do trabalho que vai perpetuando e vai fazendo com que ela mine as energias, a expectativa, e vai fazendo com que ela adoeça. Essa síndrome é algo recente? Não, isso já é descrito desde o século XX, o século passado. Em 1968 foi a primeira grande descrição, mas ela já existe tempo. Agora ela vem ganhando força porque com toda a mudança que está tendo no mundo corporativo, nas organizações de trabalho, isso está favorecendo mais o trabalhador adoecer. E a própria pessoa, ela identifica essa síndrome nela? Ela precisa da ajuda de um especialista? O interessante é que não. A maioria das pessoas acometida pela síndrome do burnout, muitas vezes ela não reconhece. Ela confunde com outros problemas? Não, ela não se percebe doente. Quem vai perceber que ela está doente são os próprios colegas do trabalho, a chefia, ou as pessoas em casa, a esposa, o marido, a mulher, eu brinco assim, o papagaio, a tartaruga. Alguém vai perceber, porque ela não se dá conta que ela está irritada, que ela está sendo agressiva, que ela está de mau humor, que ela está dormindo pouco. Quando fala para ela é uma surpresa. E aí, muitas vezes, ela tem uma dificuldade de comunicar isso no ambiente de trabalho, o que faz com que, muitas vezes, isso venha em prejuízo do próprio trabalhador. E ela pode levar ou ser confundida com depressão? Pode. O estresse profissional, o burnout, ele pode ser confundido com um estresse comum de qualquer outra causa, pode ser confundido com ansiedade, com depressão, e muitas vezes essas pessoas são levadas a algumas dependências, ou de drogas médicas, por exemplo, muito analgésico, alguns remédios, elas têm queda de imunidade, então constantemente estão com gripe, resfriado, infecção urinária, além da própria depressão, onde elas vão ficando com cansaço, mau humor, irritabilidade, insônia, e que se o profissional de saúde não estiver alerta, o diagnóstico não é realizado. É muito importante que a gente pergunte para a pessoa afetada como é o ambiente de trabalho, quais as características, o que ela sente, para que a gente possa fazer o link, a conexão e aí o diagnóstico correto. Aí é dessa forma que vocês fazem o diagnóstico, então? Sim, conversando com o trabalhador e vendo como são as características do trabalho, para que a gente possa ver se tem vinculação ou não com essa despersonalização, essa insatisfação, depressão, ansiedade e muitas vezes dependência química. E como é que se trata?
Veja bem, o importante é fazer o diagnóstico. Uma vez feito o diagnóstico, está com síndrome de burnout, uma das coisas é afastar do trabalho, mas não é apenas afastar do trabalho. É preciso que a gente ensine, perceba o que para aquela pessoa está sendo estressante, para que ela mude o comportamento, para que ela passe a olhar a mesma coisa com um ângulo diferente. É fazer uma releitura da situação, da cronicidade que está aquilo. Algumas pessoas conseguem se readaptar, voltar ao trabalho. Outras, e é mais ou menos um terço, que é um número significativo, não consegue voltar ao trabalho. Acabam deixando o trabalho? São orientadas para que a gente peça para que deixar o trabalho. E aí, ou procurar uma outra empresa, ou até procurar um outro ramo de trabalho. Algumas têm que ser submetidas a tratamento medicamentoso, conforme o que ela desenvolveu, do aspecto físico ou emocional. Algumas são tendo que submeter ao tratamento com antidepressivo e às vezes com ansiolítico. Quais são as profissões que levam mais pessoas a ter essa síndrome? Olha, na atualidade, quando a gente faz as pesquisas, o que dá mais atualmente, a Polícia Civil, Militar, o Exército, o grupo dos médicos, grupo de professores e todas as pessoas que têm um alto contato com pessoas públicas. Por exemplo, na época que a aviação ficou um caos, os aeroportos, todos os atendentes, todas as pessoas que trabalhavam nos aeroportos, ficou com um alto grau de impacto pelo burnout. E aí esse tratamento ele pode demorar? Veja bem, depende de cada pessoa. Depende de cada pessoa e em que momento é feito o diagnóstico. Se é logo de início, o tratamento, muitas vezes ele é benéfico, tem um prognóstico favorável. Mas se é demorado, leva anos para a gente fazer, muitas vezes a pessoa às vezes fica até incapaz para o trabalho. É um dos motivos que ela pode se tornar incapaz ou inválida para continuar o trabalho. Então é bom ficar alerta a esses sintomas, Sem dúvida que sim. Para quem está do lado de uma pessoa assim, a chefia, todos têm que estar alerta, porque muitos, às vezes, são levados para uma consequência mais trágica, que é o suicídio. Nossa, obrigada. Isso é bastante preocupante e a gente tem que estar alertando a população como um todo, Adriana. Obrigada pela entrevista. Boa tarde. Boa tarde.